Bom dia, discurso direto de quinta-feira, 26 de julho de 2012. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar a atualidade informativa. Para participar no discurso direto já sabe que se podem inscrever através do número de telefone 21 044 11 45. Hoje é Dia Mundial dos Avós e são nossas convidadas a jornalista Gabriela Oliveira, autora do livro Avós Precisam-se, a importância dos laços entre avós e netos, e também Anabela Ferreira Moita Fernandes Pais, que faz parte do projeto Histórias de Avós e Netos. A ambas agradeço a presença neste discurso direto. Bom dia, já vamos falar daqui a pouco para também saber quais são os vossos destaques em relação à imprensa desta manhã e também, obviamente, sobre atividades relacionadas com este Dia Mundial dos Avós. Para já vamos olhar para as manchetes dos jornais, começando pela do Diário de Notícias, que escreve: Paulo Portas recusa imposto especial sobre subsídios do público e do privado. Carta do parceiro da maioria no governo aos militantes do CDS afirma que impostos atingiram o limite e recusa estender cortes aos privados, como Pedro Passos Coelho tinha admitido. Ainda na primeira página do DN, referência para as histórias de ex-olímpicos que competem agora para sobreviver. Albertina Dias vende medalhas e faz limpezas. Manuel Silva tem de emigrar e trabalhar como varredor de lixo. Teresa Machado é fisioterapeuta depois de ter sido também empregada de limpeza. E Mário Aníbal é treinador depois de vencer um tumor. Ainda referência na primeira página do Diário de Notícias para os mais ricos em Portugal, que estão mais pobres, 3 mil milhões. Avanço para a primeira página do jornal I. Estado poupa 400 milhões de euros com a primeira renegociação das parcerias público-privadas. O Governo já chegou a um acordo de princípio para rever o contrato com a concessionária da autoestrada do Pinhal Interior. São reduzidas a construção de vias e também as obras de manutenção. Na primeira página do I, destaque também para Duarte Lima. Testemunha do caso de Rosalina Ribeiro foi pressionada por elemento do consulado. É uma análise que é feita nesta edição do I, que traz também para a primeira página Paula Bobon a dizer que tem nas mãos a salvação da pátria. No Correio da Manhã, erro trama 40 mil professores que estão impedidos de apresentar candidaturas. O bloqueio informático está a complicar a vida de docentes. Ainda nesta primeira página do Correio da Manhã, referência também para as fortunas dos mais ricos de Portugal. Soares dos Santos passa América Amorim. Referência também para esta história de um imigrante que matou a mulher e que se entregou depois à justiça. Quanto ao Jornal de Notícias, dono do Pingo Doce é o mais rico de Portugal. Soares dos Santos destrona Américo Amorim. Belmiro perde terceiro lugar para a família Melo. Na primeira página do JN, a história de Silva Peneda, que tenta não estragar os 4 netos. Uma reportagem no Dia dos Avós, que também vai estar em destaque nesta edição do Discurso Direto da TV 24. O Jornal Público alerta: na Groenlândia não é uma catástrofe, mas nunca ninguém viu o gelo dos glaciares derreter tão rapidamente. 97% da superfície da Groenlândia desapareceu num ápice e deixou os cientistas em alerta. O BCE admite reforçar fundo de resgate e dá alívio à Espanha. Mercados acalmam, mas com a Grécia em apuros e as comunidades autónomas a cair, a Espanha mantém-se na corda bamba. Empresas em layoff ameaçam aumentar depois do verão. Suspensão de contratos e redução de horários aumentou nos primeiros meses deste ano, quase atingindo o total do ano de 2011. Reguladores com cortes nos salários e proibição de trabalhar no setor. Novas regras vão limitar vencimentos máximos ao do Primeiro-Ministro e os responsáveis das entidades reguladoras vão ficar inibidos por um período de 2 anos de trabalhar precisamente no setor que, entretanto, tem regulado. O Governo vai criar uma lista negra para quem não paga contas da luz e também do gás. Os portugueses que devem mais de 75 euros de eletricidade ou gás vão passar a ter o nome numa lista negra a ser criada pelo Governo. Foi uma exigência dos operadores numa altura em que vai arrancar a liberalização do mercado. Assunção Cristas acredita que Cavaco vai promulgar a nova lei das rendas. A Ministra do Ambiente realça que depois do período de transição os inquilinos vão estar protegidos.
EDP Renováveis corta investimento nos Estados Unidos no próximo ano, também assunto trazido para a primeira página do Económico. E ainda declarações de Fernando Henrique, presidente do BPI, diz que 2011 foi um ano horrível para a instituição financeira e também para o país. Madrid insiste na via política para evitar resgate e travar a subida dos juros. É um assunto, obviamente, na ordem do dia em vários meios de comunicação social. O Negócios apresenta os argumentos do pensionista que já processou o Banco de Portugal. Jorge Santos vai tentar acelerar o processo em tribunal. Já sabe que o Banco de Portugal anunciou esta semana que vai reter o pagamento do subsídio de férias e de Natal aos pensionistas até que os tribunais decidam. Ora, Jorge Santos, antigo membro do Comitê de Assuntos Jurídicos do Sistema Europeu de Bancos Centrais, foi reformado e colocou em causa a decisão da entidade. Conheça os cursos que dão mais empregos. Medicina e Informática dão passaporte para o mercado de trabalho. E a intenção do Governo, que quer reduzir a fatura dos portos em 25%. A crise em Espanha está também a acelerar a reforma do setor portuário. Quanto aos desportivos, destaque para Matias Fernandes, que pode ajudar a pagar Viola. O chileno deverá arrumar a Fiorentina de Itália por 4 milhões de euros e permitir ao Sporting a contratação do avançado Valentim Viola, atacante do Racing de Santander, que está à espera da formalização da proposta. O Porto, com sangue novo e atrevimento, de Atsu e Kelvin, escreve o jornal da Bola, ganhou por 3-0 ao Santa Clara, nos Açores. Quanto ao Benfica, destaque já para o jogo de amanhã no Estádio da Luz, Eusébio Campo, frente ao Real Madrid. Fábio Coentrão vai jogar, obviamente, pelos merengues e diz que vale a pena acabar as férias mais cedo para poder jogar na Luz frente à antiga equipa. Luís Filipe Vieira está suspenso por 45 dias. Uma queixa do Sporting dita castigo ao presidente do Benfica. O Porto ganhou por 3-0 ao Santa Clara, com Atsu e Kelvin a darem nas vistas, escreve o Record. Também palavras do avançado argentino Viola, que já fala ao Leão, diz saber tudo sobre o clube de Alvalade e diz que quer repetir no Sporting o que Lisandro Lopes fez no Dragão. Matias Fernandes, já se sabe, deverá estar a caminho da Fiorentina de Itália. O chileno não aceitou renovar e a equipa do Calcio pagará 4 milhões de euros pelo passe do avançado do Sporting. O argentino está a pressionar o Racing para aceitar a proposta. Viola diz que será uma alegria gigante jogar com a camisola leonina. Referência também para a vitória do Porto por 3-0, frente ao Santa Clara. Os miúdos vão sempre à frente. Álvaro Pereira não está em forma. São palavras de Vítor Pereira, que justificou a ausência da convocatória do lateral esquerdo. À procura de um lateral esquerdo anda o Benfica. Traoré é o eleito de Jorge Jesus. A contratação do senegalês pode estar próxima. Isto numa altura em que o guarda-redes Eduardo, que agora representa o Istambul BB, que é dirigido pelo técnico português Carlos Carvalhal, vem dizer que acabou por ser prejudicado com a opção de, na época transata, ter estado ao serviço do Benfica por empréstimo do Génova e queixa-se do ex-treinador, no caso, Jorge Jesus. Quanto à revista Sábado, os lugares mais tranquilos junto à piscina no Alentejo, reportagem na Sábado, que traz também as histórias desconhecidas da vida de José Hermano Saraiva. Quanto à Visão, retrato de um relvas desconhecido, as histórias de infância e juventude, os esquemas, os segredos e os amigos que lhe permitiram chegar ao poder, o perfil nunca traçado do Jota antes de chegar a doutor e de se fazer ministro. Há também uma reportagem exclusiva da Visão com o caso dos gastos do telemóvel de Tomar. Os hotéis de luxo em Portugal e os pedidos mais extravagantes, com os quartos mais caros, por exemplo, são também motivo para a reportagem na Visão, que faz ainda uma referência especial na capa para a tragédia dos incêndios. E tudo o fogo levou, escreve a Visão na capa da edição que está hoje nas bancas. Agora, no discurso direto, vamos em direto até Penafiel para acompanhar uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial dos Avós, que começou a ser celebrado em Portugal em 2003, precisamente em Penafiel. A autarquia preparou um programa para assinalar a data e está a reunir esta manhã 5.000 idosos para uma série de atividades. Mariana Barbosa, bom dia. Vamos lá então explicar o que se vai passar por aí em Penafiel neste dia dedicado aos avós.
Bom dia, neste momento está a decorrer uma aula de ginástica aqui atrás de mim, muitos avós a participarem e estão aqui, ainda não estarão 5.000, mas já estarão perto disso. Pretende ser o maior encontro de avós de sempre aqui no Parque da cidade de Penafiel. Muita animação, música e, como estamos agora a ver, muitos avós a praticarem ginástica, porque é bom também conservar a qualidade de vida até o mais tarde possível. Tenho aqui uma senhora que é uma avó, apesar de ser ainda uma avó muito jovem. A senhora que idade é que tem? 45 anos. E veio acompanhada dos 2 netos. Eles costumam passar muito tempo com a avó? Sim, tem dias que dorme em minha casa, outros dias dorme na mãe. E que género de avó é que a senhora é? Mais de mimo? Mais de disciplina? As duas coisas. São importantes as duas coisas. Até que tenho uma filha da idade da minha neta mais velha e pronto, é igual. Eu vou falar com a neta. Como é que se chama? Clara. Clara, tu que relação é que tens com a tua avó? Esta é uma avó especial? Sim. O que é que tu gostas mais de fazer com a tua avó? De sair. Passear. Sim. E a tua avó dá-te muito mimo ou é assim uma avó mais rígida? Dá-me mimo. O que é que tu fazes com a tua avó que não fazes com a tua mãe, por exemplo? Saio várias vezes. Gostas muito da tua avó? Sim. E vêm passar hoje um dia diferente? Sim, sim. Muito bem. Desejo que se divirtam, que tenham um dia muito divertido, o dia dos avós. Vou falar com esta senhora. Quantos netos é que tem? Tenho 6. 6 netos. E está muitas vezes com eles? Estão longe? Estão, 4 estão. 2 estão em França. Estão a aproximar-se das férias, vêm visitar a avó. Eles vêm visitar a avó. Vem. Já está cheia de saudades. Muito bem. Vou falar aqui com outra senhora que também veio com o neto. 4 netinhos que tenho. E trouxe um. Trouxe um, é o segundo mais velho. E estão muitas vezes consigo? Tá? Diário. Todos os dias com a avó. Todos os dias com a avó. E dá para ter saudades. E esse está sempre comigo, agora nas férias principalmente. Olha, e não vai ali fazer um bocadinho de ginástica? Ora bem, até vou. Vou. Vai se divertir. Exato, gosto muito do dia dos avós. Muito bem. Uns avós divertidos, estão já alguns milhares, esperam-se que sejam 5.000. Há um programa recheado de diversões, missa campal, ginástica, música. Alguns avós, os mais radicais, provavelmente vão também poder experimentar carros de competição. E depois, à hora do almoço, um mega piquenique para todos estes avós aqui no Parque da cidade de Penafiel. Mariana Barbosa, em direto a partir de Penafiel, a acompanhar as atividades deste Dia Mundial dos Avós. Em estúdio temos uma avó, Anabela Moita, mais uma vez, bom dia. Como é ser avó nestes tempos? Além de ser mãe, ser avó é maravilhoso. E nestes tempos, um bocado para avós que trabalham, é um bocado ainda complicado, porque eu por mim trabalho e praticamente vejo o meu neto todos os dias, praticamente, e é uma coisa maravilhosa. Buscá-lo à escola, ao ATL, jantar em minha casa e tudo. E assim é uma avó feliz? E assim é uma avó feliz. Gabriela Oliveira, e é fácil escrever sobre avós e netos em Portugal, hoje em dia? Bom dia. De facto, eu fiz uma recolha com vários depoimentos de avós e netos que deu origem a este livro. Entrevistei caras conhecidas da comunicação social, atores, escritores, que tiveram uma relação próxima ou com os netos ou com os seus próprios avós e para captar essa relação especial que se pode ter com os avós. Eu própria cresci também com os meus avós maternos, e a minha avó particularmente a quem dediquei o livro. E recolhi imensas histórias de avós e netos, avós que dedicam a sua vida aos netos, as avós cuidadoras, porque apesar de haver uma grande quantidade de mulheres acima dos 50 anos que ainda trabalham, as avós ativas, também muitas dão esse apoio diário aos netos. Querem buscar à escola, fazendo jantar em casa, como é o caso da Anabela, que vai no seu apoio ao neto, mas até mais do que isso, aquelas avós que se dedicam completamente e que evitam que os bebés vão para a creche logo nos primeiros meses de vida. Portanto, Dizem que faz bem, os primeiros tempos, os mimos dos primeiros anos com os avós. Sim, é fundamental essa relação afetiva, não é, que uma avó pode dar e que é incomparável a uma creche, porque
por melhor que sejam os serviços de uma creche, nada se pode equiparar a essa relação afetiva e aos mimos, não é? Os avós podem estragar, mas é um estragar diferente. Não é? Já vamos também falar sobre isso, Gabriela. Para já, Anabela Moita, pedir-lhe uma referência a algumas notícias que importa destacar na sua perspectiva na imprensa desta manhã. Na parte que me toca, no Diário de Notícias, na página 14, que tem um tema que eu estou ligada a ele porque trabalho no infantário e onde se passam crianças muitas horas por dia lá. Está bem que a gente tem que saber que os pais agora, os horários são um bocado ingratos, mas uma criança passar muitas horas no infantário é um bocado complicado. E nós sentimos isso com as crianças que cada vez ficam lá mais horas, que nos são entregues ao 7:45 da manhã e só nos vão buscar praticamente às 7. E praticamente somos nós a família deles, independentemente dos pais os irem buscar, passarem muitas horas mesmo lá com a gente. Mas isso é também uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade na nossa parte e é uma responsabilidade de sabermos dar amor, carinho a muitas crianças que lá estão. E tudo isto se processa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque onde eu estou vai dos 3 aos 6. E nós vemos essas crianças a crescer como se também fosse um bocadinho da nossa família. Gabriela, destaques também da imprensa desta manhã. Eu vou destacar 2 notícias do DN, até porque estamos na véspera dos Jogos Olímpicos. Esta notícia dos ex-olímpicos que competem agora para sobreviver, de que há pouco falou, de termos atletas de alta competição a fazer trabalhos como limpezas e outros. Ainda relacionado com o tema do trabalho, há uma notícia recorrente, que é mais jovens à procura de trabalho nas férias para aliviar a carteira dos pais, do DN. Neste caso, eu acho que a crise vai estimular esta procura de trabalho por parte dos jovens, mas acho que devia acontecer o ano inteiro, não apenas no verão e não apenas num ano de crise, porque como é típico dos países do Norte, como acontece no Reino Unido, de que os filhos, independentemente da capacidade financeira dos pais, desde cedo querem a sua autonomia e procuram trabalho. Eu acho isto fundamental, porque quer seja uma criança, quer seja um jovem ou adolescente, pode, no seu dia-a-dia, ir fazendo as suas tarefas, ir-se preparando, no caso dos jovens jovens universitários, como fizeram esta reportagem, procuram os trabalhos, não seja só para aliviar a carteira dos pais, mas seja até para a sua própria aprendizagem e formação profissional, que é importante ter essa noção de trabalhar, das regras e da autonomia financeira. Destaco também o caderno de negócios, que diz como transformar a investigação em negócio, e tem aqui vários casos de projetos portugueses, de investigadores portugueses com várias equipas, de que podemos fazer essa internacionalização dos produtos portugueses através da inovação. Acho fundamental e, em verdade, para esta via, e temos, e ainda bem, não é, muitas equipas de investigação em Portugal a elaborar e que podem ter produtos de qualidade para a internacionalização. Já vamos continuar a falar. Para já ouvimos alguns telespectadores neste discurso direto em relação aos assuntos que estão a marcar a atualidade informativa. Rosa Silva está na Amadora. Olá, Rosa, bom dia, bem-vinda. Não é da Amadora, é Almada. Peço desculpa pelo lapso. Almada, Rosa Silva. Venham de lá então esses destaques da imprensa desta manhã de quinta-feira. Primeiro que tudo, agradecer aos jornalistas e comentadores de bem, porque se não fossem eles, nós não sabíamos nada. Muito obrigada. Muito obrigada. Penso muito nisso. E então, bom dia ao senhor jornalista, comentadores e queridos ouvintes que neste momento se encontram angustiados. Eu agora precisava de uma explicação sobre uma notícia que vem no Diário de Notícias, dada pelo Dr. Paulo Portas, que é essa que veio mesmo na primeira página, por causa dos subsídios, que ele diz que não se importa, está aí mesmo na primeira página. Sim, estamos a ver essa primeira página. Paulo Portas recusa imposto especial sobre subsídios no público e no privado. É uma intenção que foi revelada numa carta enviada aos militantes do CDS-PP. Sim. Então, mas não foi eu que disse um dia destes que aquela resolução que houve, é por isso que é essa pergunta que eu não estava a perceber, que a resolução dos juízes, não, da resolução da mesma,
não tinha sido boa. O que é que ele queria dizer com isso? Quer dizer, queria que ficasse na mesma, que os subsídios fossem tirados aos funcionários públicos, aos pensionistas, seria isso? É que eu não sei agora porque é que ele não... Paulo Portas, neste caso, está a referir-se a um imposto especial que pudesse ser criado. Aliás, um imposto à semelhança daquele que já foi aplicado ao subsídio de Natal em 2011. Onde ele inclui realmente o setor público e o setor privado, tudo bem. Mas antes tinha dito que a resolução também tinha sido má, quer dizer, seria que o Dr. Paulo Portas queria que ficasse na mesma, era isso? Continuar estes anos todos a tirar-se o subsídio de férias ao setor público, seria isso? Creio que não é essa a intenção. Ainda assim, não me posso pôr na pele de porta-voz do Ministro Paulo Portas. Pois que ele diz que a resolução que não tinha sido boa, que não tinha sido a melhor. Pronto, era só isso que eu precisava que me explicassem. Será que, quando ele diz que a resolução não tinha sido a melhor, deles haver possibilidades de dar para o ano e seguintes o subsídio ao privado e ao setor público, não percebi quando ele diz que não foi a melhor da resolução dos juízes, que era essa, Mas aí já me está a falar da decisão e da avaliação que foi feita pelos juízes do Tribunal Constitucional. Exatamente, pois. Ele disse que não tinha sido boa. Sim, não validou esta decisão do Tribunal Constitucional de ter declarado inconstitucionais os cortes nos subsídios de Natal e nos subsídios de férias. Pronto, era esse ponto aí que me está a falhar. Peço desculpa, está bem? Era sobre isso que eu queria que me explicassem, porque é que ele disse que não tinha sido a melhor. Provavelmente porque Paulo Portas não entendeu que os argumentos apresentados pelo Tribunal Constitucional fossem os mais adequados para esta matéria e neste contexto atual. Ainda assim, Rosa, não posso avançar muito mais com os comentários e com a antecipação do pensamento de Paulo Portas em relação a este assunto. Agradeço a sua participação nesta edição do Discurso Direto. Juntamos também à conversa Fernando Saraiva, que está em Sintra. Bom dia, Fernando. Fernando, estamos a ouvi-lo. Bom dia, Sr. Jornalista e aos seus convidados. Bem-aja o dia dos avós hoje. É muito importante que haja esta interligação entre os netos e os avós. Eu quero comentar só duas coisas, é muito rápido. Foi o discurso do Sr. Primeiro-Ministro ontem, salvo erro, ou anteontem, em que disse que, numa frase, que o que estava a ser pedido aos portugueses que não era demais, ou seja, o que ele já pediu aos portugueses já ultrapassou foi o limite. E ele vem dizer que os portugueses... Aliás, ele falou em pessoas... Só as pessoas simples é que o estavam a perceber. Não sei quem são as pessoas simples que ele diz que o percebem. Portanto, já se calhar estar a falar para algumas pessoas e não se calhar para todos os portugueses. Em relação ao que esta senhora disse anteriormente, em relação ao Sr. Paulo Portas, eu estive a ver, eu costumo ver a TV 24, tem bons programas a nível da atualidade política, e estive a ver ontem aquele debate a 5. Política mesmo, com o Paulo Magalhães. Sim, exatamente. Em que me faz urticária ouvir aqueles dois senhores do CDS e do PSD, ou seja, continuam com a retórica que o problema era do governo anterior. Já tem um ano de governo e continua com a mesma ladainha a dizer mas o problema veio de trás. Não fomos nós que o criámos, o problema veio de trás. Quer dizer, já tem um ano de governo. Nenhuma das metas foi atingida o que o governo queria. Mentiu ao país no programa eleitoral. Ontem o deputado do PCP perguntou-lhe a ele que tinham mentido aos portugueses em relação a certos determinados assuntos e eles estavam a desviar a conversa, como sempre, nunca convém. Quando perguntaram do subsídio de Natal, foi o deputado do PCP perguntou e não disse que até foi uma criança de 13 anos que perguntou ao Primeiro-Ministro, que isso está gravado, se lhe cortava o subsídio à mãe, e o seu Primeiro-Ministro disse que isso nem se mexia, que isso era uma coisa sagrada, e a primeira medida que fez foi logo cortar os subsídios. Portanto, este governo, estas pessoas, estes políticos do CDS, e principalmente do CDS, me fazem urticária porque estavam sempre contra tudo e contra todos. Qualquer lei que houvesse, era tudo mal do PS. Eu não tenho ligação nenhuma partidária, posso estar à vontade para falar. Mas é o que eu digo, a retórica é sempre a mesma. Quando há problemas, quando a governação não é boa, a culpa é do outro que vem atrás. Quer dizer, estão sempre a dizer a mesma coisa. Isto realmente é o que demonstra que este governo que não me representa, ou seja, este governo a mim não me representa como português, eu como português é que me represento lá fora o país, este Primeiro-Ministro me representa, não tem legitimidade para me representar. Bom dia, obrigado. Fernando Saraiva, a partir de Sintra, Anabela Moita e os avós também estão a ser prejudicados por esta crise na relação que mantêm com os netos e com os filhos no dia. Um bocado porque, pronto, a parte monetária está a ser muito prejudicada, porque ao cortar os netos também vão sentir um miminho, que a gente não dá tanto.
na parte, não é no carinho continuamos a dar, mas uma prenda vai baixar o nível nessa parte dos netos. E também financeiramente há avós que têm de ajudar os filhos na educação dos netos. Sim, e continuamos, para cá não é o meu caso, nesse caso, graças a Deus, a mãe e o pai ajudam, fazem, cumprem o dever deles, mas a gente a ficar com ele, e de férias, ficarmos sempre com a criança e, por exemplo, não, tudo isso. Mas são cada vez mais os casos em que os avós também acabam por participar nos encargos na educação dos netos. Sim, sabemos que há muitos casos que os avós é que contribuem com o nível monetário com tudo. Gabriela Oliveira. Porque os pais já estão desempregados e os avós sentem-se na obrigação de cuidar do seu mais querido. Gabriela, é também um paradigma que talvez esteja a mudar. Se há uns tempos os filhos ajudavam os mais velhos, agora se calhar são os mais velhos que também têm de ajudar os filhos na educação dos netos. Eu acho que em relação a esse aspecto temos de ter uma visão mais ampla, não é? De não analisar só o que está a passar o agora, mas fazermos a comparação nas últimas décadas. E hoje vemos que mesmo que os avós passem mais dificuldades porque têm a reforma que afinal não é tão grande como aquilo que esperavam, mas nada se compara ao que acontecia há 30 anos, há 40 anos atrás, em que nem sequer havia ainda a universalidade das reformas para todos os portugueses. Portanto, só após o 25 de Abril é que começou a que todos os portugueses tivessem direito à pensão de sobrevivência e às restantes reformas. Portanto, hoje, ainda que os avós disponham de menos rendimento, dispõem de muito mais do que se calhar imaginavam. Mesmo que seja pouco, existe esse rendimento, a não ser no caso do desemprego crónico, como há algumas situações de pessoas com mais de 50 anos que não conseguem encontrar trabalho. Ainda assim, há um outro aspecto que referia, que é o facto de os avós darem o apoio aos filhos e aos netos em situações de desemprego. Os avós são uma espécie de porto seguro, não é? Um abrigo. Quando a família entra em ruptura, seja, por exemplo, por situações de divórcio ou de não conseguir pagar as prestações da casa, de desemprego, recorre-se aos avós como essa referência, não é? Até porque os avós costumam ter já a casa paga, portanto não há aquela situação desse encargo. E hoje está a verificar-se essa situação de mais famílias, o retorno, neste caso, à casa de origem, à casa dos pais, e é uma adaptação, é necessária essa readaptação de viver numa família alargada, como acontecia e era norma há umas décadas atrás, das 4 gerações até viverem na mesma casa, bisavós, avós, filhos e os netos, e os bisnetos, e agora está em alguns pontos do país a voltar-se a essa situação do regresso a casa. Mas temos também um perfil de avô e de avó hoje em dia mais ativo. Pessoas com uma vida ativa, não só pessoal, mas também profissional, e que ao mesmo tempo vão conciliando a vida familiar e, nomeadamente, a relação com os netos. Sim, é muito interessante. Os estudos da sociologia e outros têm vindo a ser feitos, que é o perfil dos atuais avós. Os avós de hoje, como é que são? São diferentes de há uns anos atrás. Hoje, mesmo quem tenha 50, 60 anos, considera-se jovem, mas considera-se um avô novo, enquanto que na geração dos nossos avós não era assim. Alguém com 50, 60 anos já era muito velho e, portanto, já quase que não trabalhava, ou se trabalhasse não se considerava uma pessoa ativa, e hoje... E estes avós têm capacidade para se adaptarem às necessidades e aos interesses dos netos? Tem. Esse é um dos aspectos curiosos e interessantes, que é da relação entre avós e netos, que não são só os netos que beneficiam, mas também os avós que beneficiam da relação com os netos. Desde aquelas situações mais simples das avós que dizem que ganharam saúde desde que cuidam dos netos, não é? Porque já não se podem queixar das dores nas costas, porque não há hipótese, não é? Porque têm que dar mesmo os netos saltam para o colo. Portanto, e desde a outra situação, que é o avô que pega no telemóvel, começa a descobrir os jogos do telemóvel, ou tem que fazer a página no Facebook para poder até falar diariamente com o neto que vive noutra cidade ou que vive noutro país, ou de fazer as videoconferências através do computador com os netos. Há muitos avós que
tiraram os cursos técnico-profissionais de informática só para poderem comprar um computador e falar com os netos. Portanto, isso é estimulante. É estimulante e por isso é que se fala que há uma aproximação das gerações. Já não há aquela distância da idade, claro que sim. Claro que existe, mas a distância de antes os avós eram quase venerados, estavam num patamar acima, não é? Aquela cultivava-se a distância. É muito diferente. E hoje não. Hoje os avós quase que saltam para o chão a correr atrás dos netos, não é? Vê-se os avós nos parques infantis. Da parte dos avós, eu vou falar por uma avó, que eu só fui criada com uma avó, e a minha avó não trabalhava, só aí, e éramos 5 netos e ela cuidava-nos de todos. E à partida, o amor dela era repartido por todos, mas havia um que era mais favorito. Mas é muito diferente o avô de há 60 anos para o avô de agora. Eu vejo que sou totalmente diferente com o meu neto do que era a minha avó. Porque, pronto, também evoluiu, ainda bem que evoluiu a nível de tudo, mas a minha avó era uma figura ali, eu quero, eu posso e mando. E agora o meu neto às vezes já manda em mim, não é? Não vais para aí, é ali, não é? É diferente, é totalmente muito diferente. Avanço neste discurso direto com uma notícia de última hora. Dados da OCDE revelados apontam para uma recessão de 3,2% em Portugal para este ano e 0,9% em 2013. São dados que acabam por ter implicações no déficit de 2012 e também 2013, nomeadamente com o déficit a ser apontado para 2012 para um valor de 4,6% e para 2013 de 3,5%. Reforço esta ideia de que a meta apontada para 2012 e que teria que ser, ou terá que ser atingida pelo governo português, tendo em conta o memorando de entendimento que foi assinado com a Troika, aponta para 4,5%, um valor que está complicado de alcançar em 2012. São dados da OCDE e que reforçam então uma previsão mais pessimista para o cenário económico português. Vamos juntar à conversa no discurso direto Ramiro Cardoso, que nos está a ver a partir de Peniche. Bom dia, Ramiro. Vamos então aos destaques da imprensa desta manhã. Bom dia para os seus convidados. O senhor Frederico Henrique, desculpe, Fernando Henrique, Presidente do BPI. Exatamente. Estava a confundir com o Frederico Henrique, é o antigo Ministro das Obras Públicas do tempo no Estado Novo, não é? Aliás, a avenida principal aqui em Peniche tinha esse nome, entretanto foi substituído. Mas o senhor lá estou eu com o Frederico. Fernando Henrique disse que a situação em Portugal está muito melhor que há um ano atrás, confortável nos seus 85 milhões de lucro do seu banco. Isto denota, sobretudo, não é só nas classes poderosas, economicamente falando, claro, que existe esta ideia que as coisas estão melhor quando as coisas vão bem pessoalmente para si mesmo. As pessoas têm tendência a individualizar as coisas e não olham em redor, na miséria que se passa em redor. E o senhor, mas isto é um defeito do português em geral, isto não é, como estava a dizer, não é só nas classes poderosas que existe esta tendência, mesmo nas classes populares do povo, existe esta tendência, quando as coisas vão pessoalmente bem para si, eles estão pura e simplesmente marimbando para o que se passa em redor, não é? E é ver esta tendência materialista e egoísta do povo português, esta ganância, este culto do dinheiro, esta avidez, enfim, tudo isso, não é? Que me leva a ter poucas esperanças na recuperação económica deste país, porque a solidariedade de que tanto se fala não existe pura e simplesmente neste país, não é? Bom dia, era tudo quanto eu queria dizer, bom dia. Ramiro Cardoso, a partir de Peniche. Ouvimos também Luís Silva, que está em Sacavém. Olá, Luís, bom dia. Olá, bom dia, José Carlos. Cumprimentos para si e para as suas convidadas. Bom dia. Ia começar por saudar, pelo menos, a chamada de atenção da sua convidada acerca da diferença abismal, neste caso, entre a qualidade de vida dos idosos há 30 anos ou 38 anos atrás e atualmente. Isto realmente convém de vez em quando avivar as memórias das gentes, porque há volta e meia algumas vozes que ainda vêm hoje a apelar a um salazarismo e a um salvador da pátria que, enfim, com reminiscências desses tempos. E é bom recordar isso. E é bom recordar também que parte das grandes dificuldades que nós temos hoje são derivadas exatamente desse aumento de custos que teve o Estado Social.
Porque não se pode ter, enfim, sol na eira e chuva no nabão, ou ao contrário, vice-versa. E isto a propósito de quê? A propósito de uma afirmação ontem do Sr. Primeiro-Ministro, que ao dizer que os humildes sabiam bem do que ele estava a falar, surpreende-nos hoje com esta tirada de que o Governo vai criar uma lista de devedores da eletricidade e da água. Mas o Governo agora também cria listas de devedores de empresas privadas. Onde é que já chegamos? As empresas privadas, os seus negócios, as suas atividades não estão abrangidas pelo Código Comercial. É preciso o Governo estar-se a meter nestas coisas. Então, para defender os humildes e a sua população, não mexe uma palha, pelo contrário, castiga com impostos e com cortes de subsídios, etc. E para salvar, enfim, o não pagamento das faturas das empresas privadas. Toca a criar uma lista para... Isto vai afetar, nomeadamente, os mais idosos. Isto, num dia de hoje, realmente é para dar aos céus. Quer dizer, até deviam ter tido cuidado desta notícia e nem ter saído hoje. Mas, enfim. Outra questão que eu queria chamar a atenção é para, enfim, a notícia ontem da taxa de juro que cada vez mais está a acentuar na dívida espanhola, que já vai em 7,7, quando, na realidade, tudo indicava, ou tudo deveria indicar, que com as medidas de austeridade que o governo espanhol veio a anunciar, deviam ter um retrocesso, ou seja, deviam ter diminuído, uma vez que sobrepunha essa ideia de que haveria uma recuperação da economia. Pois é verdade, é que não é de facto estas medidas que vão dar confiança aos mercados, como já se viu. Aliás, viu-se quando foi em relação a Portugal. Porque desde que tivemos a entrada da Troika até hoje, não só subiu substancialmente a nossa taxa de esforço da dívida, como ainda por cima nos veio criar mais dificuldades, porque aumentando cada vez mais a taxa de juro, normalmente e evidentemente que nos vai criar mais dificuldades em recuperarmos quer o déficit, quer a própria dívida, e a prova é que está cada vez a aumentar uma e outra. Portanto, não venham com a história de que este plano, ou seja, este troiquismo implantado em alguns países, como já foi na Irlanda, como foi na Grécia, como foi em Portugal e como está agora a ser em Espanha, resolve qualquer problema, porque não resolve problema nenhum. E enquanto não puserem mãos na economia europeia, mundial principalmente, mas europeia depois, em relação a nós, isto não vai ter solução nenhuma. E não vale a pena virem depois dizer que os mais humildes entendem perfeitamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro quer dizer, porque não entendem coisa nenhuma. E muito menos quando vem da boca de um economista e quando tem uma corte de economistas à volta dele a fazer o mesmo apelo, que se sabe perfeitamente que não resolve coisa nenhuma. Portanto, chega a hora de começarem todos a pensar, mas a pensar seriamente, de que por baixo deles há um povo, e esse povo um dia pode realmente acordar e acordar mal disposto. Bom dia, obrigado. Mas Silva, a partir de Sacavém, muito obrigado por ter participado no discurso direto. Anabela Moita, e os avós também já começam a ter de explicar necessariamente o que é a crise aos netos e que estamos a viver num período de crise e de austeridade? Eu ainda não, porque eu acho que eles ainda são pequenos para meterem, mas acho que se devia já começar a explicar o que é, porque daqui para a frente vai ser muito difícil para os nossos netos sobreviverem neste país, da maneira como estamos a seguir as regras todas da Troika. Vai ser muito difícil. Se nós já passámos por muita crise, mas nunca tivemos nenhuma igual ou parecida a esta. E teremos todos que nos unir, é certo. Mas vai ser muito difícil para os nossos netos. Para nós, já estamos acomodados. Gabriela Oliveira, e nos depoimentos que foi recolhendo, este cenário de crise também já preocupa e já condiciona aquilo que vão dizendo as figuras públicas em relação ao cotidiano e à relação que têm com os netos? O livro não foca esse aspecto. Foca em outros aspectos que podem tocar esse, que é os avós como contadores de histórias. Aliás, a Anabela está aqui por ter escrito uma história em conjunto com o seu neto numa iniciativa da Câmara Municipal da Amadora. E neste livro dos avós
ao recolher os depoimentos dos avós sobre a importância dos netos na sua vida, não é? E por outro lado, ao recolher as histórias dos netos, as queixas que eles fazem dos avós, e uma das queixas curiosas é de que os netos dizem porque é que os meus avós não me convidam mais para ir lá à casa, porque é que os meus avós não me falam mais, não me contam mais histórias do antigamente. Então se adoram. Os miúdos, os mais pequenos e os maiores, adoram saber as histórias dos pais, como é que eram os pais da idade deles, como é que eram os avós quando eram crianças, e são essas histórias, como é que era o país, o que é que os avós faziam nessa altura, como é que era o tempo em que não havia água a correr nas torneiras, não havia fogão a gás, não havia eletricidade, não havia ruas apejadas de automóveis como agora, em que as pessoas podiam caminhar nos passeios, nas cidades, porque nas aldeias não existiam, não é? Como é que era essa realidade? Como é que não existiam parques infantis e achavam isso extraordinário? Não existiam. O que é que as crianças faziam nessa altura, não é? E os avós podem explicar como é que é possível brincar sem um brinquedo, não é? Como é que as coisas mais simples, e nesse aspecto o atual contexto de menos dinheiro na carteira pode ajudar a recuperar esses conceitos, esses valores de poder ser feliz com menos e não estar sempre a desejar ter mais ou a lamentar porque não se tem mais. E os avós podem desempenhar esse papel de contadores de histórias da família, contadores de histórias da história real, não apenas aquela história que se aprende na escola, nos livros, mas do contexto de cada pessoa nas aldeias, nas vilas, nas cidades. E Anabela, como é que foi essa experiência de escrever histórias? Essa experiência correu há 2 anos, que a Câmara da Municipal da Amadora, por boa hora, já tinha feito um concurso há 3 anos, eu não participei, e há 2 anos eu encontrei um panfletozito em que queria contar uma história para o meu neto. Então a gente começa, eu faço muita caminhada e hoje apanho uma ponta aqui, apanho outra ponta ali, depois converso com eles e assim nos nasce uma história que passamos então a concorrer aí e pronto, ele também participou nesta deste ano. Aí está que ele foi à net, foi pesquisar a cidade da Amadora, porque eu disse, agora tens de fazer a tua parte, eu fiz a minha e ele fez a dele, concorremos, fomos selecionados e dentro desta iniciativa acho que deveria haver mais iniciativas para vós. E nesses depoimentos que constam do livro Avós Precisam-se, Gabriela, há avós que estão muito preparados para a dedicação aos netos, há avós que ainda têm uma vida ativa e que têm de conciliar de tudo um pouco. Como é que me pode caracterizar os diferentes depoimentos que foi recolhendo? Até porque estamos a falar de figuras públicas e que têm, por vezes, vidas muito ocupadas. Sim. Há avós que antes de o serem, não é, já estavam completamente preparados e entusiasmados com ele. Então, à espera do telefonema do filho, como o Júlio Machado Vaz, à espera que me dissesse quase, finalmente vais ser avô, não é? Mas há também há algumas curiosas, algumas histórias curiosas em que é quase socorro, já sou avó, porque ser avó tem uma conotação também de ser velho, não é? Do envelhecimento. É a constatação de que já não se pode voltar atrás. Portanto, há avós que são avós muito jovens, aos 40 e tal anos, aos 50, mas ser avó não se escolhe. Pode-se voltar atrás às fraldas. Às fraldas. Mas não é uma escolha, não é? É mãe ou pai por escolha, claro, ou pela situação que acontece, mas o avô é informado que já é avô. E alguns não estão preparados para isso. E depois tem um outro lado psicológico que é como se fosse o fim da linha, que é a minha função como pai quase que termina a partir do momento em que sou avô. A psicologia, a psiquiatria estuda isso, daquela sensação de e agora? O que é que eu faço? E é curioso que há alguns avós que ansiavam tanto pela reforma e dizem, finalmente vou chegar à reforma. E quando chegam à reforma, constatam que afinal não têm assim tanto tempo livre para os seus hobbies. Porquê? Porque se tornam uma espécie de motoristas dos netos ou pomos correios dos filhos, não é? Segundo os pais. E é verdade que esses avós admitem ser mais tolerantes com os netos do que aquilo que foram na educação? Nem está nada igual. Somos mais eu costumo dizer... Isso é bom, é mau, é natural? Perante os pais é mau, porque nós deixamos fazer tudo. E depois diz assim a mãe, tu é que tens a culpa porque deixas-o fazer isso. Mas às vezes a gente também diz, há um ditado que é, avô estraga e pai educa. Os pais educam.
Reconheço que sim. Eu acho que tem que haver essa conciliação, não é? Espera-se que os avós sejam naturalmente mais condescendentes porque cabe aos pais a tarefa de educar e não aos avós. Mas quando os avós são cuidadores do bebê, portanto, ou dos netos durante muito tempo, aí essa função de educar também já compete aos avós. E tentar haver o equilíbrio. Estabelece aí, exato, uma nova relação de equilíbrio entre pais e filhos, porque têm que partilhar da educação dos netos. Sim, mas às vezes quando a gente é mãe, somos mãe ainda, pessoas que trabalham, não temos tanto tempo. Aí está os avós para terem tempo aos netos. E agora nós também vamos transmitir aos netos o que os nossos pais fizeram aos nossos filhos. Também temos um bocadinho mais de tempo, mais disponibilidade, encaramos a vida se calhar de outra maneira. Olha, por vezes os meus filhos já me perguntaram como é que eram as minhas relações com os meus pais, em relação a determinados aspectos da vida cotidiana. Proíbe-se, não vales, e não há, nos nossos pais, não é isto já há muitos anos, mas agora também há uma liberdade maior, mais aberta. Nós antigamente tínhamos um círculo muito fechado, quando éramos crianças. Brincávamos ali, nós tínhamos que inventar as tais brincadeiras, nós não tínhamos PlayStation, não tínhamos net. Nós tínhamos que inventar o arco, a gancheta. Agora são os miúdos que inventam brincadeiras para nós. É isso, está a ver? É o joga aqui, é o saber mexer no telemóvel melhor que nós, porque nós naquele tempo não tínhamos. Tínhamos que inventar. Ainda nem sequer estava imaginado o telemóvel. Vai sempre tempo. Vamos ouvir mais dois telespectadores. Primeiro, Armando Monteiro, que está em Vila Nova de Famalicão. Olá, Armando, bom dia, bem-vindo ao Discurso Direto. Olha, estou a gostar muito do programa de hoje. Isto é a primeira coisa. Já é avô? Como? Já é avô, Armando? Avô e bisavô. Parabéns a dobrar. Foi, mas estou a gostar muito dos programas. Agora quero falar de outra coisa. Olha, ontem à noite assisti a um programa dos deputados. E então foi engraçado que o jornalista que está aí, todo a rir. Eu não acho graça nenhuma, vou dizer porquê. Enerva-me. Eu tenho 78 anos. Enerva-me porquê? Porque o Sr. Galambas, do PS, e o Oliveira, do Comunista, e a outra senhora, fazem dos outros deputados do governo uns bonecos. E eles riem, eu não ligo nenhum. Porque é que eles não dizem assim, meu senhor, se é para estar aqui a fazer de palhaço, vou-me embora, não estou aqui a fazer nada. É isso que os deputados do governo devem de fazer. Enerva quem está em casa. Chegamos ao fim e ao cabo, não precisamos nada que eles estão a dizer. Nada. Então esse Galambas é mal criado. É mal criado. E o Oliveira do Partido Comunista é mal criado. Pronto, isso já está. Agora eu só peço ao governo, por amor de Deus, que acabem com isso. Os deputados do PS, e do PSD e do CDSPP, que abandonem as televisões. É uma vergonha. Eles são dominados, eles são criticados por tudo e por nada. É isso que eu queria dizer para vocês. Isso faz parte do jogo político e da estratégia política, Armando. Eu sei que há governo e há oposição também com ideias diferentes. Levantem, que saiam das cadeiras para fora, deixem-nos a ficar sozinhos a falar. Isto é uma. Você desculpa falar assim, que eu estou muito enervado, porque já há semanas que quero procurar e não consigo. Agora o último que falou agora, este que falou agora o último, a dizer, o governo assim, Espanha assim, Espanha. Mas chegou ao fim, diz ele, o povo um dia vai se levantar e coisa e tal. O povo tem que se levantar todos os dias para trabalhar, quer trabalhar. Não é dizer ao povo para vir para a rua. Agora outra, agora outra ontem dos sindicatos. O coisa vai, o primeiro-ministro vai, estava a ouvir, hein? Sim, estou a ouvi-lo. O primeiro-ministro vai, a qualquer lado, aparece logo professores e o Nogueira. O Nogueira está sempre à frente. Vai à Assembleia da República, os professores com papéis, o Nogueira está lá à frente. Quem é o Nogueira? Vermelho. Os sindicatos de sargentos, vermelho. O sindicato dos enfermeiros, vermelho. E então dizem que não é. Até uma pessoa não vê, uma pessoa é cega. Eu tenho a terceira classe, tenho a segunda classe, feita à escola da noite, mas sei muito bem aquilo que dizem. Outra, o primeiro-ministro disse, estão-me lixando para votos. Não foi para os portugueses, foi para os votos. Ele quer defender o país, ele encontrou o país da maneira que está. Ele só quer votos, mas é trabalhar em condições, deixem-no trabalhar, são homens sérios que estão no governo. Eu não estou a defender que eles não me passaram nada, eu não pus neles, eu até pus no Sócrates. Mas a verdade é esta, eles são homens sérios que estão ali, não andam todos os dias metidos nas televisões, como se via do PS, todos os dias os ministros passavam nas televisões. Aqui é raro se ver o ministro das televisões. O senhor desculpe de eu falar assim, mas eu estou muito dorido
com esta gente, e depois vem o comunista dizer, e esse da Assembleia chama Gatuno ao Primeiro-Ministro, e ele viu-se na Assembleia da República, ele a fazer com os dedos assim, com os dedos para o Primeiro-Ministro, ele viu-se, quem é que não viu? Armando Monteiro, Partido Vieira Nova de Famalicão, quero agradecer-lhe ter participado nesta edição do Discurso Direto. Temos ainda tempo para ouvir Vítor Mogueiro, que está no Feijó, em Almada. Olá, Vítor, bom dia. Bom dia. Bom dia para as suas convidadas. O tema hoje foi bem escolhido. Portanto, uma saudação muito especial a todos os avós, e não me posso esquecer dos bombeiros portugueses, em especial. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, em relação aos atletas olímpicos, no caso, por exemplo, de Albertina Dias, que hoje vem novamente à barra no público, terá que tem que vender as medalhas para sobreviver. É lamentável que neste país, com tantas reformas que há de pessoas que quase nada fizeram pelo país, tem reformas astronómicas, como toda a gente sabe. Albertina Dias tem que vender as medalhas para sobreviver. Uma atleta olímpica tem que andar a lavar escadas. Não quer dizer que ela deixe de ser a Albertina Dias que é, mas é lamentável que isto esteja a acontecer no nosso país. Com exceções de ordenados, tantas coisas que há, é lamentável. Qualquer das maneiras, eu não posso esquecer que hoje é o dia dos avós, e os avós são especiais. Estou especialmente de acordo com essa senhora que está do seu lado direito, que eu não ouvi o nome dela, mas que é uma senhora já com cabelos brancos. Ela sabe bem, é muito bom ouvir o que ela está a dizer. E a outra senhora que está ao seu lado esquerdo, essa então uma senhora ainda jovem, com uma conversa que vale a pena perder tempo a ver pela televisão. Bom dia e muito obrigado. Vítor Mogueiro, a partir do Feijó, em Almada, a acompanhar este discurso direto. Iniciativas para hoje, no Dia Mundial dos Avós, Anabela? Ainda vou trabalhar com o infantário. Por volta das 3 horas vou ao lançamento do livro na Câmara Municipal da Amadora, na Biblioteca Municipal, onde a TVI está convidada para ir. Muito obrigado pelo convite. Em nome do Presidente e da senhora Carla Tavares, estão convidados. Gabriel Oliveira, e para hoje, programa de festas para os avós? Para hoje, ao final do dia, às 6h30 da tarde, na FNAC do Centro Comercial Colombo, há uma sessão de apresentação do livro, uma conversa para partilhar histórias de avós e netos com uma pedopsiquiatra, Maria de Lourdes Candeias, e o Presidente da Associação das Famílias Numerosas, até porque hoje vive-se um fenómeno um bocadinho inverso, que é, há mais avós há a multiplicação dos avós e a escassez dos netos, com a diminuição da natalidade. E também os novos avós, os avódrastos, os enteados netos, portanto há uma diversidade grande, os bisavós, são etc. Um conceito dos tempos modernos. novos avós, novos tempos. Obrigado, arranjamos família nova. É verdade, é uma reciclagem familiar, da unidade familiar. Muito obrigado, ambas, por terem vindo ao Discurso Direto da TV24. Em nome da Câmara Municipal da Amadora, obrigada por tudo. Fica por aqui esta edição matinal do Discurso Direto. A partir das 11, a Rita Rodrigues atualiza as principais notícias do dia em primeira mão aqui na TV24. Muito bom dia.